Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar de Liga dos Campeões, pois a final está chegando. Já fiz um vídeo falando sobre como a Inter chega para essa decisão, agora é hora de falar sobre como o Paris Saint-Germain chega para sua segunda final na história. Então já peço para você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Gravando aqui num baita de um frio, não sei na cidade onde você está vendo o vídeo, mas aqui no Botucatu a frente fechou com tudo. E tá um belo de um frio para quem gosta, uma maravilha. Mas bora falar de final, já falei da Inter, agora falar desse PSG. Começando um pouco pela história, essa é a segunda vez apenas que o PSG chega na final, a primeira vez foi recentemente, na temporada da pandemia, na temporada 19 e 20, que foi parado no meio, depois voltou com os 8 times que estavam nas quartas jogando diretamente em Lisboa, com quartas, semifinal, jogo único. O PSG foi avançando para a final, comandado principalmente pelo Neymar, mas tendo também Mbappé, entre outros, mas acabou sendo derrotado por aquele super Bayern do Hans Flick. Desde então, o PSG até bateu semifinal de Champions, se tornou um time que se acostumou a chegar mais longe. Na temporada passada, bateu na semifinal, caindo de maneira até surpreendente por esse Dortmund. Mas nessa chegou a decisão, sua segunda na história, o PSG que tenta ser, não só conquistar seu primeiro título, mas tenta ser a segunda equipe francesa a ganhar a Champions. Isso aconteceu antes apenas uma vez, na temporada 92-93, com o Olympique de Marseille derrotando o Milan, e a final foi onde? Em Munique. Então, as coincidências do destino. Um time francês chegando a uma final em Munique contra um time italiano de Milão. Naquela vez foi o Olympique versus Milan, agora é PSG versus Inter. E a caminhada do PSG, sim, foi um time que vem crescendo, teve seus altos e baixos, começou a Champions mal. O PSG chega para a última duas rodadas de jogos em janeiro, correndo riscos reais de eliminação. Se ele não vencesse City e Stuttgart, muito tinha grande chance de estar eliminado, não ficar entre os 24 melhores da fase de liga, que seria um vexame enorme. É curioso lembrar que o Luiz Henrique chegou até ameaçado no cargo, chegou a ter notícias de que ele estava balançando no cargo, em novembro, dezembro, pelo mau desempenho na Champions, o time não empolgar tanto assim, mas foram apostando na continuidade dele. É curioso pensar que o Donnarumma chegou a ser até colocado no banco em algum momento no início da temporada, porque os desempenhos não estavam satisfeitos com ele. E quando você olha agora, parece tudo loucura. Parece tudo que foi anos atrás e não foi dentro dessa temporada, o que mostra a reviravolta que esse time do PSG passou a ter, principalmente pós-janeiro, pós-virada do ano. O time cresceu. Nos dois últimos jogos contra City e Stuttgart venceu e venceu com autoridade os dois jogos. Na última rodada, fora de casa, passou por cima do Stuttgart, não deu chance de passar. Se perdesse aquele jogo, a gente estaria eliminado. Mas mesmo assim, o time conseguiu a vitória e se classificou. No primeiro fase de playoffs, até querendo não, pegou um confronto bem acessível, né? Acabou pegando o Brest, que era uma surpresa, e o PSG atropelou o coitado do Brest, sem dó nem piedade, já dando uma demonstração de força. Para nas oitavas, aí sim, colocar a respeito, mostrar a todos que o time vinha em busca de chegar longe, o mata-mata com o Liverpool, não só avançar, que o Liverpool naquele momento talvez fosse o principal time da temporada, por liderar a Premier League com folga, por ter liderado a fase de Liga da Champions muito bem. E o PSG atropelou o Liverpool no jogo de ida. O Liverpool ganhou um segundo que chegada no ataque. O Alisson fez talvez o melhor jogo da carreira. O PSG amassou o Liverpool de uma maneira inimaginável. No jogo de volta, vai buscar a vitória em Anfield, sobrevivendo à pressão do Liverpool no segundo tempo. Na prorrogação, amassando o Liverpool, se impondo muito e depois passando nos pênaltis. A redenção de Donnarumma, que na ida tinha falhado, mas no jogo de volta foi decisivo, não só nos pênaltis, mas no tempo normal em prorrogação para o time se classificar. E pelas quartas, você tem um confronto com o Aston Villa, que dá para dizer que o PSG no jogo de ida foi um cenário parecido com o jogo de Liverpool, onde o PSG conseguiu fazer mais gols, apesar de ter tomado um do Aston Villa, um jogo de total dominância da equipe francesa. No jogo de volta, o time faz o 2-0, parecia que ia avançar com muita tranquilidade, mas no segundo tempo, um tiroteio, né? O Aston Villa vai com tudo para cima, consegue virar e novamente o Donnarumma é decisivo para evitar o pior, evitar que o Aston Villa conseguisse levar o jogo para prorrogação. O PSG sofre um apagão na segunda etapa e vai para a nossa final contra o Arsenal, que vem de eliminar o Real Madrid, eliminar com muita autoridade. O jogo de ida o PSG começa muito bem, faz o placar, depois toma a pressão. O Donnarumma mais uma vez sendo importante esses jogos fora de casa. No jogo de volta, o time soube aproveitar a chance, soube também garantir a classificação, não sofrendo tanto assim. Não foi um confronto fácil contra o Arsenal, mas o PSG era o melhor e no geral também merecida a vaga até a final. Então a gente tem um PSG, principalmente pós essa virada de ano, né, na mata-mata de Champions,
uma equipe que tem altos muito altos, mas também teve momentos de baixa muito baixo. Então um time que, falando questões negativas, se mostrou em alguns momentos ser instável até dentro das próprias partidas. A gente cita, por exemplo, especialmente jogos fora de casa. Contra o Liverpool em Anfield, começa muito bem, faz 1-0, depois o time tem uma queda, o Liverpool domina, por exemplo, o PSG no segundo tempo, encurrala o PSG, mas na prorrogação o time volta a crescer e domina o jogo. Contra o Aston Villa no jogo de volta, começa muito bem, faz o placar, o time relaxa, no segundo tempo toma uma pressão enorme no Aston Villa, quase o jogo ir para prorrogação se não fosse o Donnarumma. Contra o Arsenal no jogo de ida, mesma coisa, começa muito bem, o time tem uma queda, o Arsenal joga melhor, acho que não merecia ter perdido aquele jogo de ida, pressiona bastante, o Donnarumma é obrigado a ser novamente a estrela do jogo, mas esse time sobrevive. É um time também mostrando muita capacidade de sobreviver a situações adversas, situações negativas. Foi assim para virar um confronto fora de casa contra o Liverpool, e foi assim também no momento de pressão contra Aston Villa e Arsenal. E isso é uma questão negativa, né? Porque a gente viu um PSG, por exemplo, jogos em casa, especialmente contra a Liverpool, Aston Villa, encurralando o adversário, então a gente sabe que o PSG é um time que, se o jogo dele encaixa, ele é capaz de deixar o adversário nas cordas e fazer mais de 20, 30 finalizações no jogo, mesmo contra equipes muito fortes. Mas ao mesmo tempo é um time que tem seus momentos de instabilidade na Champions, é um time que defensivamente às vezes tem seus momentos de pane. E contra uma Inter, que é um time sólido, que é um time muito perigoso, isso pode custar caro, que se defende bem no geral. Isso é algo que pode custar caro. Mas de resto, cara, acho que em bola jogada o PSG melhor que eu já vi na Champions, dessa era rica. Teve times com estrelas, teve times com destaques individuais maiores, mas acho que coletivo, esse é o coletivo mais afiado, o que mais empolga, que você vê mais coisas positivas, que não é só dependência das estrelas, porque o time que chegou na final da Champions contra o Bayern era muito ali carregado nas individualidades. Tinha o trabalho do Tuchel, que não era ruim, longe disso, mas assim, foi muito mais individual ali no curto período de tempo, em 2, 3 jogos, conseguiu se encaixar e ajudar o time a chegar à final da Champions. E também pegou um caminho mais acessível. Esse não, esse é um coletivo de time que foi crescendo bastante durante a temporada. Dominou o campeonato francês, como poucas vezes o PSG conseguiu fazer nessa era dourada, rica do time. Chegou inclusive a ofertar com ganhar o francês de maneira invicta. É algo bem realístico, até perder a universidade com isso. E completo domínio doméstico. E isso foi muito importante também, para o PSG fisicamente conseguir se focar muito mais na Liga dos Campeões. E a gente viu isso no confronto principalmente contra o Liverpool. Existe uma diferença física entre os times que fez diferença. Que o PSG está muito acima. E essa é uma vantagem também de jogar numa liga que não, que é mais fraca. Você consegue fisicamente se resguardar mais, guardar mais energias, rodar melhor o elenco, em comparação contra times que jogam em ligas que exigem mais, que você não tem essa liberdade de rodar tanto assim o elenco. O PSG tem essa vantagem e soube usar muito bem. Individualmente falando, você tem um Donnarumma que começa uma temporada com dúvidas, mas cresce muito a partir do mata-mata e é decisivo. O PSG não estaria na final da Champions sem as defesas do Donnarumma. Dois laterais que, cara, duas flechas, duas bombas ofensivamente, Hakimi e Nuno Mendes, e que podem atacar de diferentes maneiras. São caras que podem jogar mais abertos e podem atacar os espaços por dentro. São dos caras que fazem muito bem isso, também são importantes para esse rolo compressor que o time do PSG ter laterais com muita força ofensiva, mas defensivamente os dois também foram importantes. As duas partidas que o Nuno Mendes faz contra o Salah, uma enormidade nas oitavas. Então, os dois não são só aqueles laterais de muita qualidade ofensiva, que eu já sabia, mas quando precisou também foram seguros defensivamente. Você tem uma zaga, o William Pátio, equatoriano, foi uma excelente contratação, caiu com uma luva, o Marquinhos sendo essa liderança, ainda tendo, por exemplo, um Beraldo no banco, um PSG que tem boas opções, encheu o elenco. Esse PSG menos estrelado, esse PSG indo ao mercado de maneira mais inteligente, acabou tendo isso, um elenco muito mais robusto. E você tem um meio campo com 3 jogadores, cara, que vivem ótimo momento e parece que nasceram para jogar juntos. Você tem João Neves, que era uma promessa do Benfica, que encaixou como uma luva no PSG. O Vitinha, que a cada temporada cresce cada vez mais de desempenho. E o Fábio Ruiz, que depois da Euro é outro jogador, né? Ele jogou muito naquela Euro. Para mim foi o melhor meio campista da Espanha na conquista da Euro. E levou isso pro clube. E assim, isso que o PSG tem no banco, o Zaire Emery, que é um jovem de muito potencial, e que até pouco tempo atrás era o titular, e era o titular com mérito no meio campo. Mas desde que esses três encaixaram, acabou perdendo a vaga e assim, e com justiça. É um trio meio campo que oferece tudo. Você tem qualidade na construção do jogo, principalmente com o João Neves e o Vitinha.
você tem alguém que chegue mais à frente, o Fábio Ruiz, tem essa chegada mais forte, mas o Bitinha também pode chegar. Você tem marcação, os três marcam, os três pressionam, mordem demais, se precisar batem, desce a porrada na falta. Então você tem um trio de meio campo que sabe jogar, que sabe construir e que sabe destruir também e pressionar o adversário. Isso é muito importante dentro do sistema do PSG. E claro, temos que falar das opções para o ataque. O Dembélé assumindo o total protagonismo, sendo o que se imaginou do Dembélé quando ele surgiu. O Dembélé que o Barcelona imaginava ter quando contratou ele e gastou toda aquela grana de tirar ele do Dortmund. Finalmente um Dembélé longe das lesões, que foram um problema em boa parte da queda dele, e cada vez melhor, sendo cada vez mais decisivo, jogando às vezes até mais centralizado, tendo essa liberdade de movimentação e sendo decisivo. Também o PSG não estaria sem ele. Você tem o Barcola, começou muito bem, mas acabou perdendo um pouco de espaço, mas ainda assim é um cara muito útil saindo do banco. E o Desiré Doué foi trazido como uma aposta e que, cara, crescendo cada vez mais na temporada e sendo muito importante. Um jogador com um contra um maravilhoso, é uma futura estrela que o PSG tem em mãos. E claro, a grande contratação foi o Kvaratskhelia, tirar ele do Napoli, e ele era talvez uma peça que faltava para esse ataque encaixar, porque é um cara de um nível acima, um cara que já chegou para dar um salto a mais nessa qualidade de time, um cara que já foi decisivo numa conquista de título italiano. E foi uma grande contratação e muito importante também nesse crescimento do PSG. Não tem como não falar desse crescimento do time desde janeiro e não citar a contratação dele, que é um baita jogador, uma capacidade de finalização, jogando da esquerda, puxando para dentro, pode deixar os companheiros na cara do gol e muita entrega também sem bola. Uma coisa legal desse PSG é quanto que é um time que não tem essas vaidades de um jogador se entrega pouco, de ter que correr dobro para alguém, não. Todos os jogadores compram a ideia do Luiz Henrique e se entregam muito com e sem bola. É um time que tem uma pressão, que consegue subir a linha, e quando essa pressão encaixa, atordoa o adversário mesmo, é difícil de jogar contra. É um PSG também que em poucos toques chega até o gol, que tem muita qualidade na construção, na série de bola, e você tem muita velocidade com o trio de ataque, também podendo ter os laterais, né, avançando e se aproximando. Então é um PSG que tem muita velocidade, então se o adversário der campo, o PSG tem total capacidade de explorar isso muito bem, explorar essas profundidades, que tem jogadores para isso, tanto para lançar quanto para receber o lançamento. É um PSG que já mostrou nessa Champions que se o adversário vir bem fechadinho, eles conseguem furar retrancas, e fez isso contra a Liverpool e Aston Villa e sem dificuldade. Fez isso de maneira muito natural. Até porque te ajuda muito você ter pontas tão bons no duelo de um contra um, no drible, que com uma jogada individual consegue desarmar defesas. Isso ajuda bastante. Ter isso no Doué, no Kvaratskhelia, no Dembélé é muito bom. E ainda você tem opções no banco. Você tem o Gonçalo Ramos, que pode ser um cara mais de área, o Barcola, para dar mais velocidade. No meio você tem o Zaire Emery, que também é ótimo jogador. Na defesa, se precisar, você tem o Beraldo, o Lucas Hernandez, o Kipembe. Então você tem boas opções. Até para mudar, se precisar um pouco também a característica do time. Se quiser jogar com uma linha de 3, quiser ter um lateral mais defensivo. E isso também faz diferença. Faz diferença o PSG chegar tão forte, chegar para mim como favorito nessa final. Você tem um time individualmente muito qualificado em cada setor, você tem um coletivo cada vez mais afiado e você tem jogadores vivendo ótima fase e ainda ter boas opções no banco. Por exemplo, a Inter tem um elenco legal, mas, por exemplo, as opções de reserva no banco da Inter não são confiáveis. O PSG tem Barcola e Gonçalo Ramos. Imagina, o sonho de Zaga era ter dois reservas desse nível no seu time, algo que ele não tem. Isso é algo que pode fazer diferença numa final. Então a gente fala de um PSG cada vez mais crescendo, o trabalho do Luiz Henrique é muito bom. E ele também é um personagem incrível, por todo o drama que já passou na vida pessoal com a perca da filha, e conseguiu dar essa volta por cima. E sua primeira temporada teve seus percalços, ainda fez o time chegar à semifinal. A segunda temporada, em dado momento, parecia que o trabalho poderia se perder. Ele soube se recuperar, soube extrair o melhor desse time. Então, também muito mérito dele, mérito da direção também, do Luiz Campos, especialmente nessa mudança de perfil no mercado e como isso vem fazendo o PSG ser cada vez mais forte. A gente tá vendo o PSG chegando na final como favorito nessa. E, cara, se não conquistar, vai começar a próxima temporada como um forte candidato de novo. Até pela juventude de jogadores, pelo trabalho que vai ser feito. Eu acho que é cada vez mais inevitável que a Champions, que o PSG tanto almeja, chegue em breve. Se não chegar nessa temporada, acho que chega nas próximas, porque é um time que vem se planejando cada vez para isso. E você vê que tem um time
que tem margem para crescer ainda mais e jogar ainda mais do que já joga. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda de uma coisa que eu falei. E o que você acha desse time do PSG? E se eles são realmente favoritos? Deixe o seu palpite, né? Espaço é livre para comentários. Muito obrigado mesmo por você que vai até o fim. Não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e demais conteúdos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que vai até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.